Olá, pessoal! Neste vídeo, nós vamos fazer uma revisão e resolver algumas questões envolvendo ângulos. Nesta primeira situação, nós temos o seguinte: duas retas se interceptam formando quatro ângulos. Aqui vocês estão vendo dois, mas aqui também nós temos mais dois ângulos. Se um desses ângulos mede 2x mais 10, vamos colocar aqui 2x mais 10 para esse ângulo. E o seu ângulo oposto. Qual é o oposto aqui do ângulo alfa? É o ângulo beta. Então, o outro mede 3x menos 5 graus. Determine o valor de x e a medida de cada ângulo. Veja só, o ângulo alfa e o ângulo beta, eles são ângulos opostos pelo vértice. O vértice aqui, ó, o vértice V. Nós temos aqui o vértice V, então eles são ângulos opostos pelo vértice. E qual é a propriedade aqui, uma das propriedades dos ângulos OPV? É que eles são congruentes, ou seja, eles são iguais. Então, eu vou pegar 3x menos 5 igual a 2x mais 10, para a gente determinar o valor de x e depois o valor do ângulo. Nós colocamos o x no primeiro membro, aqui está mais 2x, passa para cá menos 2x, igual a 10, aqui está menos 5, passa para cá mais 5. 3 tira 2 vai ficar 1x igual a 15. Então, o valor de x é 15. E qual é a medida de cada ângulo? Lembra que os ângulos são iguais, então tanto faz eu pegar uma medida ou outra. Vou pegar aqui 2x mais 10 graus é igual a quanto? O valor de x é 15, então no lugar de x eu vou pôr 15. 2 vezes 15 mais 10. 2 vezes 15 é 30, e 30 mais 10 vai dar 40. Lógico que o outro ângulo também dá 40, mas eu vou resolver aqui para vocês. 3x menos 5 graus vai ser igual a 3 vezes 15, que dá 45. 45 menos 5 graus vai dar 40 graus. Então, o valor de cada ângulo é 40 graus, eles são iguais, são congruentes. Outra situação. Nesse aqui, eu estou falando que duas retas são cortadas por uma transversal, duas retas paralelas nesse caso. Então, R é paralela a S. E aí, um dos ângulos correspondentes formados mede 5x mais 18 e o outro 7x menos 2. Está falando que esses ângulos eles são correspondentes. Como é que a gente identifica ângulos correspondentes? Lembra que eu falei para vocês, os ângulos correspondentes nessa figura aqui, nós temos aqui os pares de ângulos correspondentes. Como é que eu vou identificar? Ângulos correspondentes, eles estão no mesmo lado. Então, primeira, mesmo lado. Mesmo lado em relação à transversal, tá? Mesmo lado. Qual foi a outra que eu falei para vocês fácil de identificar? Um é interno e o outro externo. Um interno e outro externo. Um é interno e o outro externo. Que mais? Para o que é isso, ângulo interno e ângulo externo? Considerando as retas paralelas aqui, essa região aqui é a região interna, ok? É a região interna. E aqui eu tenho uma região externa e outra aqui a região externa, ok? Que mais? Eles são congruentes. São congruentes. Se eles são congruentes, significa que eles têm a mesma medida. Ó, estão do mesmo lado. Então, aqui eu tenho, em relação à minha posição aqui, esse lado aqui é o esquerdo, tá bom? Em relação à minha posição, esse é esquerdo e esse aqui é direito. Então, do lado esquerdo eu tenho o ângulo BCFG. Do lado direito eu tenho o ângulo AD, E e H. Então, eles estão do mesmo lado, um é interno e outro externo, e eles são congruentes. Então, ó, quem são os ângulos correspondentes aqui? São os que são da mesma cor. B e F em verde, C e G aqui, né, em roxo, A e E em azul e D e H em laranja. Esses são os ângulos correspondentes. E como eles são congruentes, basta eu pegar o quê? 7x menos 22 é igual a 5x mais 18. Resolvendo, 7x
Aqui tá mais 5, passa para cá menos 5x, igual a 18. Aqui tá menos 22, passa para cá mais 22. 7 tira 5, fica 2x, igual a 18 mais 22, que vai dar 40. Então, o 2 que está multiplicando vai passar aqui dividindo, o valor de x é 20. Mas eu quero o valor de x e quero o valor dos ângulos. Os ângulos são iguais, então basta eu pegar qualquer uma das equações. Ó. Se eu pego 7x menos 22, vai dar o quê? 7 vezes 20 menos 22. 7 vezes 20 é 140, menos 22. Opa, colocando 2 de mais. Menos 22 vai dar 118, né? 118 graus. Se vocês pegarem o outro ângulo, 5x mais 18, vai dar a mesma coisa. Ó, 5 vezes, o valor de x é 20, mais 18. 5 vezes 20, primeira multiplicação é 100, e 100 aqui é 18. 100 mais 18 vai dar 118. Então, é a mesma coisa. Aqui eu tenho uma outra situação de duas retas paralelas, vamos chamar essas retas de RS, e tem a transversal T. E eu quero saber o valor do ângulo A e B. Veja que o ângulo A ele é igual a 4x mais 20 e o ângulo B somado com 8x menos 60 é igual a 180. Só que aí, para a gente calcular separadamente, nós teríamos que resolver duas equações. Eu prefiro, então, considerar os dois ângulos laranja, tá? Considerando os dois ângulos em laranja, o que que nós temos? Esses dois ângulos, eles estão na região interna, então eles são internos. O que mais que eu tenho? Em relação, o vértice, eles estão em vértices diferentes, um de um lado, outro do outro. Um de um lado, outro do outro, e ambos são internos. Então, nesse caso, eu tenho ângulos alternos, certo? Observe aqui essas duas imagens aqui do lado direito, onde eu tenho o ângulo alfa e o ângulo beta, tá? Então, o ângulo alfa e o ângulo beta, eles também são internos. Se eu considerasse aqui também, ó, vou botar em azul aqui. Vamos chamar esse ângulo aqui de C e D, ok? Então, o ângulo C e D também, eles são internos. E esses ângulos, eles estão em relação à transversal, que é aqui a transversal T, eles estão em lados diferentes. Então, eles são alternos internos, certo? Alternos internos. Então, quem são os ângulos alternos internos? A alfa e beta e o ângulo C e D, certo? Agora, na de baixo, o que que eu tenho? Tenho também alfa e beta. Só que nesse caso, esses ângulos, eles estão na parte externa. Eles são externos. Esse ângulo é externo e esse aqui também é externo. E eles também estão em lados diferentes em relação à transversal. Então, o que que eles são? Alternos externos. Se eu desenhar aqui também, ó, o C e o D aqui também, eles também são alternos externos, tá? Alfa e beta, C e D. Nesse caso, são externos. Os ângulos alternos, eles são ângulos congruentes, ou seja, apresentam a mesma medida. Então, aproveitando essa congruência, eu vou escrever a equação como 8x menos 60 igual a 4x mais 20. 8x, aqui está mais 4x, passa para cá menos 4x, igual a 20, passa para o lado direito, como menos 60, passa mais 60. Então, 8 tira 4, vai ficar 4x, igual a 80, então x vai ser 80 dividido para 4, que vai dar 20. O valor desse ângulo é 4 vezes 20, que é o valor de x, mais 20. 4 vezes 20, 80. 80 mais 20 é igual a 100. Se esse ângulo vale 100, lógico, então, que o valor de A vai ser 100. 100 graus. E o valor de B? Veja só. A e B, esses dois juntos, eles formam um ângulo de 180 graus, eles são suplementares. E esse aqui também vai dar 100, né? 8 vezes 20, 160 menos 60 também dá 100. Então, B vai ser 180 menos 100, e vai dar 80, né? 80 graus, certo? Agora,
Nessa situação, eu também tenho duas retas paralelas, RS, onde eu tenho que calcular o valor dos ângulos assinalados. Veja só, os ângulos assinalados, eles estão ambos do meu lado direito, estão do lado direito, só do lado direito. Eles são externos, tá? Estão do mesmo lado e são externos. Nenhum dos outros foi assim, né? Estão do mesmo lado, são externos. Então, esses ângulos são chamados de colaterais. Colaterais externos. E os ângulos colaterais, eles são ângulos suplementares. São suplementares. O que significa dizer que são suplementares? Significa que eles somam 180 graus. Aqui eu coloquei mais duas situações para vocês verificarem os pares de ângulos que são colaterais. Nesse caso aqui, eu tenho colaterais internos, veja que eles estão na região interna em relação às retas paralelas aqui, RS. E aí, quem são os colaterais internos? Alfa e beta, o θ e o lambda, né? Eles são colaterais internos. E aqui, ficou 2i aqui, ó, gente, é internos. E aqui eu tenho os colaterais que já estão do lado de fora, em relação à região interna das paralelas, então eles são colaterais externos. Quem são os colaterais externos? Alfa e beta, estão do mesmo lado, e θ e lambda. Se os ângulos colaterais eles somam 180, então eu tenho que 2x, que é esse ângulo, mais esse ângulo que é mais x mais 60, vai dar 180. Vamos determinar o valor de x. 2x mais x, vou somar logo, né? Igual a 3x, igual a 180. Aqui está mais 60, passa para cá, menos 60. 3x é igual. 180 menos 60 vai dar 120. Então, o valor de x vai ser 120 dividido para 3, que dá 40 graus. O zero ficou parecendo graus também. O primeiro ângulo 2x vai ficar o quê? 2 vezes 40, que vai dar o quê? 80. E o outro, x mais 60, não precisava nem fazer, né? Mas tudo bem. X mais 60 vai ser 40 mais 60, que vai dar o quê? 100 graus. Então, um ângulo mede 80 e o outro mede 100. 80 mais 100, 180, por isso que eles são suplementares. Prontinho, estudem essas questões também de ângulo, refaçam, procurem outras aí no caderno de vocês, no livro e respondam também.